Meus queridos e amados irmãos, independente da religião que você professa, porque todos somos irmãos. Eu sei que um posicionamento assim, como nós que temos o entendimento, é uma provocação vista pelos religiosos evangélicos, porque para eles, irmãos são tão somente aqueles que pertencem a uma denominação evangélica. Para ser irmão, precisa de aceitar Jesus como Salvador, de se batizar em águas para arrependimento de pecados e ter o seu nome no hall de membro dessas instituições e, uma vez por mês, participar do pão e do suco de uva. Assim sendo, agora eles dizem que somos irmãos, fazemos parte de uma família. Mas o entendimento não é esse, porque Deus é Pai dos Espíritos e Ele nos vê no Espírito e não na carne. Nós viemos dele e vamos voltar para Ele. Aí eles dizem assim, esse entendimento leva as pessoas a viverem numa libertinagem, viverem nas práticas das obras da carne. Sim, se a pessoa for carnal, ela viverá na prática das obras da carne, mas os espirituais não. Porque os espirituais não vivem na prática das obras da carne, não vivem na libertinagem. Os espirituais, eles vivem uma liberdade no espírito e não na libertinagem. Eu sempre digo que o apóstolo Paulo, ele disse que os carnais não discernem os espirituais. Os espirituais deles não é discernido. Por isso que eles não têm esse entendimento. Discriminam todos os demais, fazem acepção de pessoas, não amam o próximo, buscam autojustiça, procuram agradar aos homens, seguir os seus preceitos e os seus achismos. Para eles, ser religioso é ter um templo para frequentar. Para eles, ser religioso é ter um líder, um simples mortal, como uma autoridade espiritual sobre suas vidas. Isso para eles é ser evangélico, é ser cristão, é ter uma religião. Se assim não for, contraria as doutrinas determinadas por eles. Nós aqui não estamos nos levantando contra os nossos irmãos, porque nós amamos cada um deles. Nós combatemos o sistema doutrinal. Esses ensinamentos que existem dentro dessas sinagogas. Então, como eu anunciei ontem, eu quero trazer um ensinamento acerca de Mateus capítulo 16, versículo 15. Sobre o ide, quando está escrito assim, e disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Todo o mundo de Israel. Não todo o mundo global, não todo mundo universal, mas o mundo de Israel. Quem crê, esse crê é na mente.
Não é esse aceitar Jesus. Não é esse aceitar para ser batizado e se tornar membro de uma instituição evangélica e agora a pessoa estar salva. Esse crer é no entendimento. Vamos ver de que salvação é essa que o Cristo aqui fala. Quem crer será, quem não crer será condenado. Os que crerem, salvo. De quê? Da grande tribulação que estava por vir. Quem não crer será condenado a passar pela grande tribulação que estava por vir, como ela veio, como ela aconteceu. O que quer dizer quem crer será salvo, mas quem não crer será condenado? Jesus começa dizendo: ide por todo o mundo. Como eu já disse, o mundo de Israel era esse mundo que ele estava se referindo, não um mundo globalizado que foi povoado a partir de uma determinada época e que chegou hoje a quase 8 bilhões de pessoas em todo o mundo. Não era este mundo que o Cristo estava se referindo. Os religiosos dizem que esse mundo que Jesus estava se referindo era o planeta Terra. Eles dizem isso para justificar, a evangelização das almas para Jesus. Como seria o planeta Terra se ele, Jesus de Nazaré, disse: eu vim buscar e salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel? Se fosse todo o planeta Terra, se fosse todo o mundo globalizado, ele não diria isto, que veio para buscar e salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele foi determinante. Ele falou com uma objetividade. Ele se dirigiu ao seu povo, que era o povo de Deus. Está em Mateus capítulo 15, versículo 24. Então esse mundo que ele estava dando ordem aos seus discípulos era todo o mundo de Israel. É bom frisar que ele recomenda que os discípulos não entrassem no caminho dos gentios e nem dos samaritanos, dos estrangeiros. Quando nós lemos toda a terra na Bíblia, se refere ao mundo de Israel. Todas as vezes que lermos toda a terra ao mundo de Israel. Como Deus, Jesus, daria uma ordem absurda dessa? Se na ocasião o único meio de transporte era o camelo, cavalo, pequenas embarcações. Então, é lógico que para defender este ponto doutrinário, eles vão dizer: mas no futuro, quando todo o mundo fosse habitável, outros tipos de transporte existiriam, e aí seria usado para que tal evangelização fosse feita como eles acreditam e como eles ensinam. Esse evangelho era da circuncisão, que seria anunciado tão somente aos judeus. Haviam 2 evangelhos. Está lá em Gálatas. Um anunciado aos judeus, que foi para Pedro, como o próprio Paulo diz, o evangelho da circuncisão revelado a Pedro.
e o da incircuncisão revelado a mim, Paulo. Essa ordem foi dada tão somente para os discípulos de Jesus. O da circuncisão, Gálatas capítulo 2, versículo 7. Tinham que dizer eles aos discípulos que ele, Jesus, era o Messias. Dizer ao mundo de Israel que ele, Jesus de Nazaré, era o Filho de Deus. Muitos judeus até hoje, eles não acreditam que o Messias já veio. Muitos judeus ainda aguardam a vinda do Messias. E Jesus incumbiu aos seus discípulos que fosse ao mundo de Israel e dissesse a eles: eu sou o Messias, eu sou o Filho de Deus. Eu me lembro que uma certa vez ele perguntou aos discípulos: que dizeis os homens a respeito de mim? O que eles pensam a respeito de mim? Eles responderam para Jesus de Nazaré. Uns dizem tu ser João Batista, outros dizem que tu és Elias ou algum dos profetas. Jesus então pergunta a eles: e vós, o que dizeis que eu sou? Pedro, então tomado pelo Espírito, não Pedro a pessoa, ele disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus. De imediato ele se dirige a Pedro e diz: não te revelou a carne nem o sangue. Ou seja, o Pedro, pessoa carnal, mas ele disse: o Espírito, sim, de Deus, que está em você, te revelou que eu sou verdadeiramente o Filho de Deus. É isto que vocês têm que dizer ao mundo de Israel: o Messias veio, o Messias está entre vós, o Filho de Deus está entre vós. O outro evangelho revelado a Paulo, da graça, o da fé. Esse evangelho foi dado a ele depois da cruz, depois que Jesus de Nazaré cumpriu toda a lei e disse tetelestai. O evangelho dado aos 12 era tão somente para os judeus, não estendido aos gentios, como Pedro queria que fosse quando tentou fazer com que gentios praticassem aquilo que os judeus deveriam praticar, que era cumprir a lei. Mas Paulo, na autoridade do Espírito Santo, repreendeu a Pedro, dizendo: como pode tu, sendo judeus, querendo que um gentio viva como judeus, se tu como judeus que deveria viver e você não vive? Então, a salvação da mente também deveria alcançar os judeus. Eles deveriam ser salvos na mente, porque se eles crescem na mensagem dos discípulos de Jesus, eles iriam se livrar da grande tribulação que estava por vir. Eles seriam salvos da grande tribulação que estava por vir. Mas aqueles que não crescem iriam passar por ela, seria condenado a passar pela grande tribulação. Nós que fomos salvos na mente, nos libertamos do sistema religioso. Nós que fomos salvos na mente, nos libertamos do jugo, do fardo que a religião impõe sobre os ombros das pessoas. Nós que fomos salvos na mente, não vivemos mais debaixo dos seus preceitos, dos seus achismos e nem tampouco de qualquer rudimentos. Nós que fomos salvos na mente, não frequentamos mais templo religioso, porque entendemos, como Paulo esclarece em 1 Coríntios capítulo 3, 16, que o templo somos nós, é no nosso espírito que ele habita.
A salvação na mente nos liberta de todas essas maldições, de todos esses enganos, de todas essas mentiras. A salvação na mente nos faz reinar em vida. A salvação na mente nos faz triunfar em graça, nos faz prosseguir cada vez mais no conhecimento e no entendimento que o Espírito Santo de Deus nos concede. Nos faz descansar tão somente no Senhor, nos faz viver como verdadeiros filhos de Deus, sendo guiado e dirigido tão somente pelo Espírito. Romanos capítulo 8, versículo 14. Nos faz entender qual é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Nos faz reconhecer Deus como o único Deus soberano que reina sobre tudo e todos e é Senhor de tudo e Senhor de todos. Nos faz reconhecer que todo o poder é dele, toda a honra é dele, toda a glória pertence tão somente a ele. Que ele é único, que não há nenhum inimigo que se levantou ou que se levanta contra ele, que ele não peleja, que ele não guerreia com esse tal ser espiritual criado pelo Império Romano e pela Igreja Católica Apostólica Romana, que o sistema religioso também defende. O entendimento nos faz enxergar todas essas coisas. Que batismo seria esse, quando diz quem crer e for batizado? Esse batismo ali não tem nada a ver com esse praticado pelos religiosos, que era uma prática judaica. Depois você lê Efésios capítulo 5, versículo 26. Esse batismo era mediante a palavra, que seria pregada por eles, como está escrito em João capítulo 15, versículo 3. Não era batismo em águas, como a religião defende, como a religião criou essa doutrina, e quando as pessoas aceitam Jesus, logo de imediato eles realizam um batismo em água para arrependimentos de pecado. Que pecado? Se pecado era transgredir a lei, e os transgressores da lei foram tão somente os judeus. Não era batismo, era a palavra na mente que faz uma lavagem. É isso que aconteceria com eles, caso eles crescem. Entendimento, salvação na mente pela palavra, como Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 6, versículo 3, olha o que diz: ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados com ele na sua morte? Nós quem que Paulo estava falando? Os judeus. Em Romanos capítulo 6, versículo 6 diz: pois sabemos isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de não servirmos mais ao pecado. Paulo estava falando aos judeus, ao seu povo, porque eram eles os transgressores da lei, eram eles que estavam vivendo no pecado. Velho homem deles foi crucificado. Nós não temos nada a ver com isso. Nós não fazíamos parte da comunidade judaica. Nós, depois da cruz, já nascemos incluído nesse contexto, batizados em novas criaturas. Nós, gentios, foi por meio da fé, tão somente por meio da fé. Então eles que tivessem esse entendimento seria salvo. Salvo de quê? Como já disse, da grande tribulação que estava por vir. Seriam condenados a quê? A grande tribulação. Todas as profecias bíblicas, elas foram cumpridas. E ela se dizia a respeito de quem? Dos gentios? Dos demais povos? Não!
tão somente dos judeus, que eram considerados povo de Deus. Então, Jesus veio em nuvens. Vir em nuvens significava o que? Vir em juízo. Em juízo sobre quem? Sobre o seu povo. Mas está aí a religião evangélica dizendo que o juízo de Deus virá sobre todos aqueles que rejeitaram Jesus, sobre todos aqueles que não ouviram essa mensagem do sistema religioso evangélico. Virá um juízo, segundo eles, sobre essas pessoas, e essas pessoas serão condenadas a um inferno como lago de fogo e tormento eterno, um lago de fogo e tormento eterno que não existe, e aonde queimará noite e dia, segundo eles, por esse ser espiritual Satanás, que não tem nada a ver com seu significado segundo o seu original. Então os eleitos de hoje precisam ser salvos. Sim, precisam ser salvos aonde? Na mente. Efésios 1:3 diz que nós somos eleitos, predestinados, propriedade exclusiva dele, e ninguém nos arrebata das suas mãos. O que é que nós eleitos precisamos? Ser salvo na mente dessas sinagogas, ser salvo na mente desses preceitos e achismo dos homens, ser salvo na mente de todo esse conjunto de rudimento que ainda é ensinado e pregado dentro dessas sinagogas. A graça faz isso, ela liberta de todas essas coisas por meio do Espírito. Então nós sabemos hoje, com a mente ativada, com o entendimento que temos, que o Senhor é o Espírito. Eu finalizo aqui. O Senhor é o Espírito. Saia de debaixo dessas supostas autoridades de homens, simples mortais, que têm seus interesses e suas conveniências, que estão ali querendo desfrutar do melhor desta terra, viver com regalias. Eles e as suas famílias, e aqueles que eles acolhem como pessoas mais próximas deles. Acorde, desperte. Você está sendo usado por eles dentro desse sistema religioso. Eles os vê como ovelha, e como ovelha eles querem de você a lã, a gordura, o leite e a carne. Deixe de ser explorado, deixe que o Espírito Santo dirige e guie a sua vida. Abandone de uma vez por toda esse lugar, porque lá não é casa de Deus, nunca foi e nunca será casa de Deus. O templo da habitação de Deus é o seu Espírito, é em você que ele habita. É ele quem diz no seu Espírito: você é meu filho, você é meu filho. Você é meu filho. Ele diz no seu espírito, de forma que você não tem mais consciência pesada de nada, sentimento de culpa de nada. Você deita tranquilo, dorme tranquilo, levanta tranquilo, vive um dia tranquilo. É isto que o Espírito Santo de Deus faz. Você se alimenta com palavras fortes, com alimento forte. Você se alimenta com a verdadeira sã doutrina. Você se tornou adulto. Paulo diz, ser adulto é ser espiritual. Você deixa de ser menino. O menino é alimentado sempre com leite. E é isso que acontece dentro desses lugares. Pessoas com 30, 40, 50, como eu tive, anos dentro desses lugares, alimentado tão somente com leite. Alimentado com leite. Sempre as mesmas coisas. Nada muda. Veja essas revistas de escolas bíblicas dominicais. São os mesmos assuntos. Volta e meia eles trocam, mas voltam novamente a esses assuntos. Não há nenhuma edificação dentro desses lugares. Somente o Espírito de Deus pode dar a edificação, pode fazer crescer no conhecimento e dar o entendimento. Beijo no seu coração. Forte abraço. A religião diz que quem não crê está condenado. Mais uma mentira do sistema religioso. Divulgue, compartilhe, comente, dê um like. Vamos fazer
essa mensagem alcançar centenas de milhares. Eu acredito nisso. Quem viver verá. Talvez eu não, já estou me aproximando dos 70, mas virá gerações aí levantadas pelo Espírito Santo com esse evangelho da graça de Deus, o evangelho eterno, o evangelho que restaura, que dá vida, que dá ânimo, que dá força, que dá vigor. Eu creio nisso. Receba esta palavra. Beijo no seu coração, um forte abraço. Eu termino, nós amamos vocês.